Era véspera de Ano Novo, e um grupo de amigos se reuniu para celebrar em uma casa isolada no meio da floresta. O lugar era perfeito para fugir da agitação das festas tradicionais, e após uma noite de risadas e música, decidiram brincar de um jogo simples, algo para passar o tempo. Mas ninguém sabia que, ao jogar, invocariam algo muito mais sombrio do que poderiam imaginar. "Vamos jogar o jogo da meia-noite", disse Clara com um sorriso desafiador. Era algo que ela tinha lido em uma postagem misteriosa na internet, e todos estavam animados para participar. Não sabiam que para seguir as regras do jogo, precisavam cumprir certos desafios e, acima de tudo, não quebrar nenhuma regra. Mas ninguém sabia as consequências se o fizessem. O desafio parecia simples. Se conseguissem passar uma hora inteira, até às 3 horas da manhã, sem falhar, seriam recompensados com a saída segura da casa. Caso contrário, ficariam presos para sempre. O relógio da sala estava apontando exatamente para as 2h33, quando o primeiro sinal estranho apareceu. As velas começaram a oscilar sem explicação, e uma pressão invisível tomou conta da casa. Os primeiros minutos de tensão se passaram, mas logo as coisas ficaram ainda mais estranhas. O som de arranhões nas paredes, que parecia vir de um andar superior, ecoava pela casa, fazendo todos se entreolharem com medo. "Vocês estão ouvindo isso?", perguntou Vinícius, visivelmente inquieto. "São só os ventos, nada demais", respondeu Marcos, tentando dar alguma explicação lógica. Mas o som continuava, cada vez mais intenso. Quando tentaram verificar o que estava acontecendo, perceberam que o que estava acontecendo não tinha explicação. Algo estava vivendo na casa, algo que os observava. Então Clara tomou a liderança e disse: "Vamos fazer o que o jogo pede. Cada um vai para um cômodo e nada de desistir." Eles se separaram, cada um indo para um andar diferente da casa, armados com velas para se guiar na escuridão. Mas ao longo do caminho, a casa começou a mudar. O corredor parecia se alongar e o ar se tornava mais pesado. Cada um dos amigos, por mais corajosos que se mostrassem, sentia uma presença, algo no ar, algo em cada sombra. Gabriel foi o primeiro a perceber que algo estava errado. Ao descer para o porão, as escadas de madeira rangiam sob seu peso, e uma sensação de frio intenso o envolveu. A vela que segurava quase se apagou, e ele teve a sensação de ser seguido. Quando finalmente chegou ao pé das escadas, a porta estava trancada. Ele tentou abrir, mas não conseguia. A pressão da casa sobre ele só aumentava, como se estivesse sendo manipulado por alguma força invisível. Enquanto isso, Clara, no andar de cima, entrou em um quarto antigo e se deparou com um espelho que não estava lá antes. Mas o reflexo que viu não era o seu. Havia uma figura alta e encapuzada, com olhos vazios e uma expressão que parecia zombar dela. "Você quebrou as regras", a figura sussurrou. E Clara sentiu o ar ao seu redor se tornar insuportavelmente denso. Antes que pudesse reagir, a sombra desapareceu, mas a sensação de ser observada não a deixou. Júlia, na cozinha, olhou pela janela e viu uma figura sombria do lado de fora. Sua silhueta, longa e distorcida, parecia movê-la, e antes que ela pudesse reagir, mais figuras começaram a surgir ao redor da casa. Elas estavam vindo em sua direção, cada uma mais aterrorizante que a anterior. As velas tremiam e o medo começou a consumir seu coração. Tudo ao seu redor parecia estar se desintegrando. No andar de baixo, Marcos não conseguia mais olhar para o relógio. O som dos ponteiros parecia se multiplicar, como se algo estivesse brincando com o tempo. A sensação de que o tempo não passava mais se intensificou, e ele viu por um momento como os números do relógio desapareceram, deixando apenas um olho fixo nele, como se a casa estivesse olhando-o. Vinícius, no corredor, observou símbolos estranhos começarem a brilhar nas paredes, como se a casa estivesse sendo dominada por algo muito mais antigo. Ele tentou correr, mas seus pés estavam grudados ao chão. Algo invisível o impedia de se mover, e ele sentiu que cada passo que dava o afastava mais de uma possível fuga. A pressão na casa estava se tornando insuportável. Os amigos se reuniram finalmente na sala, completamente exaustos e aterrorizados. Cada um havia enfrentado seu próprio pesadelo, e agora,
juntos, sentiam que a presença na casa estava mais próxima do que nunca. A sombra que tomava forma na sala parecia se alimentar do medo que eles emanavam. A casa estava viva e a sensação de que estavam sendo observados só aumentava. Eles já haviam cumprido a regra principal: continuar jogando sem desistir. Mas o jogo estava longe de acabar. Temos que enfrentar isso de frente. A casa nos trouxe aqui e ela vai nos deixar sair, disse Clara, tentando se manter firme. Eles então se reuniram, mãos dadas, e decidiram enfrentar a casa de uma vez por todas. Sabiam que, se seguissem unidos, poderiam ter alguma chance. Quando o relógio finalmente bateu 3 horas, as paredes da casa começaram a tremer violentamente. O chão, os móveis, tudo parecia se distorcer. Mas ao contrário do que imaginavam, a casa não os aprisionou. Ela estava apenas se preparando para uma última prova. A sombra, agora gigante, desceu do teto, fazendo com que o ar ao redor deles ficasse pesado. E, no centro da sala, uma força invisível parecia empurrá-los para longe. Não podemos mais fugir. Temos que terminar o jogo. Somos nós contra a casa agora, disse Gabriel quase sem fôlego. Eles seguraram as mãos mais forte, sentindo que estavam mais unidos do que nunca. E, no momento em que Clara disse em voz alta, "Acabou", a casa estremeceu e, em um instante, tudo se acalmou. A casa estava em silêncio. As figuras sombrias desapareciam e a pressão invisível se dissipava. O relógio, que marcava 3h33, voltou ao normal. Mas ao olhar pela janela, perceberam que não estavam mais no mesmo lugar. Lá fora, o céu estava mais escuro do que nunca, e as figuras estavam mais perto do que imaginavam. A casa havia sido destruída, mas o jogo ainda não havia terminado. E foi então que perceberam, com horror, o jogo nunca havia acabado. O relógio marcava 13h33, mas de alguma forma o tempo havia parado e algo mais estava prestes a acontecer. Eles não haviam sido liberados. O jogo só havia recomeçado. Mas agora, eles estavam prontos para o que viria, porque no fundo, todos sabiam, esse era apenas o começo.